Atualmente, Miles Morales é um dos personagens mais populares e queridos da Marvel. De fato, tanto que ele tem seu próprio videogame e foi protagonista de um filme animado que talvez possamos considerar como o melhor filme do Spider-Man da história. Já com tudo isso em mente, é difícil imaginar uma época em que o personagem tenha sido rejeitado. Mas quando Miles Morales foi anunciado em 2011, isso foi precisamente o que aconteceu. Não apenas porque significava a substituição de Peter Parker, que é o personagem mais popular de todo o Marvel, mas porque estamos falando de uma mudança racial. E o público regularmente não reage muito bem a essas mudanças. Não importa se isso acontece em um universo alternativo, como era o universo Ultimate, ou que Miles não seja exatamente o mesmo personagem que Peter, geralmente a reação é a mesma. Mas se isso é verdade, como passamos de rejeitá-lo para querê-lo? Olá queridos geekers, como estão? Sou Gio, o Monitor Geek, e seja bem-vindo a um novo vídeo ensaio. Se você é novo por aqui, saiba que neste canal eu levo os quadrinhos muito a sério, e os analisamos profundamente para poder ver além do óbvio. Hoje vamos analisar o personagem Miles Morales, um personagem que representa muito bem os valores do Homem-Aranha, mas que em seus inícios se envolveu em algumas polêmicas relacionadas à política. Descobriremos aqui então como foi que este personagem inclusive se tornou o ícone cultural que conhecemos hoje em dia. Capítulo 1 – A origem polêmica de Miles. Na última década vimos uma tendência das empresas em criar personagens que refletem a diversidade em que vivemos. No entanto, geralmente esses novos personagens assumem o manto de um super-herói já estabelecido ou são versões alternativas dele. Essa prática geralmente gera grande polêmica nas redes sociais, e embora hoje você não acredite, Miles Morales não foi a exceção, já que em 2011, vários sites como The Atlantic ou Forbes publicaram histórias da rejeição midiática que o personagem experimentou após ser anunciado. E é que, além da polêmica que normalmente vemos com esses personagens de mudança racial, Miles carregava em seus ombros outras duas notícias polêmicas, uma relacionada ao ator Donald Glover e outra relacionada ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Por um lado, o editor-chefe da Marvel, Axel Alonso, disse em uma entrevista que este novo Homem-Aranha foi inspirado no presidente Obama. Em suas palavras, hoje em dia temos um presidente de etnia mista. Então, referindo-se a Miles Morales, por que não ter também um dos maiores super-heróis do mundo? No entanto, em um país como os Estados Unidos, onde o poder político é dividido em dois grandes partidos, os republicanos e os democratas. Pois claramente, uma declaração assim desperta a raiva da outra facção. Não só isso, mas a Marvel, ao descobrir que Obama era fã do Homem-Aranha, publicou uma história em quadrinhos na qual o super-herói e o presidente apareciam juntos. E eu não sei você, mas a verdade é que eu acho estranho quando um super-herói está vinculado a um político, seja quem for. Mas além dos erros ou acertos que Barack Obama possa ter tido em sua administração. O fato de uma pessoa afro-americana ter sido eleita como presidente em um país que até hoje não consegue erradicar completamente o problema tão enraizado de racismo que possui. Sem dúvida é um acontecimento muito importante e faz com que as outras pessoas se perguntem: se um afro-americano pode se tornar presidente, o que mais ele pode ser? Isso tem a ver com a segunda polêmica em que Miles se envolveu mesmo antes de sair, que foi uma campanha midiática em que o ator Donald Glover, através da hashtag Donald Glover para Spider-Man, pedia que lhe permitissem fazer o teste para o papel de Peter Parker no filme Amazing Spider-Man, uma proposta que se tornou tendência mundial no Twitter. Essa audição nunca aconteceu e Andrew Garfield recebeu o papel, mas a Marvel certamente notou o interesse das pessoas no assunto. E isso também influenciaria como o personagem Miles Morales foi percebido inicialmente como produto de duas histórias polêmicas. No entanto, apesar de tudo, Miles foi introduzido ao universo Ultimate Marvel em 11 de agosto de 2011, pelas mãos do escritor Brian Michael Bendis. Em suas primeiras aparições nos quadrinhos, vemos como Miles também obtém seus poderes após ser mordido por uma aranha radioativa. No entanto, Miles não se torna um super-herói desde o início, já que seu mundo já tem um Spider-Man. Ele também não tem esse ímpeto adolescente que Peter teve de tentar usar seus poderes para benefício pessoal.
Aqui, Miles já tem problemas suficientes para pensar em complicar ainda mais a sua vida. Ele não é apenas um garoto negro desconfortável em uma escola que lhe proporciona melhores oportunidades de vida. Mas quando usou seus poderes para ajudar alguém, sua cabeça se encheu de muitas dúvidas sobre o que realmente significa ser um super-herói. Dúvidas para as quais Miles ainda não estava pronto. E lembremos que a mordida da aranha radioativa é apenas uma parte do que significa ser verdadeiramente o Homem-Aranha. A outra parte tem a ver com a realização de que um grande poder traz uma grande responsabilidade. Uma conclusão à qual a maioria dos Homens-Aranha chega através de um evento trágico. Para Miles nos quadrinhos, este momento chega com a morte de Peter Parker. Quando Peter morre em sua batalha contra o Duende Verde, Miles não pode evitar se sentir responsável por isso. Em sua mente, se ele tivesse usado seus poderes para ajudar desde o início, certamente Peter teria sobrevivido. E talvez Miles pudesse ter lutado ao seu lado nesta última batalha, evitando assim sua morte. Esses eventos inspiram Miles a finalmente se tornar o Homem-Aranha. No entanto, ele não faz isso da melhor maneira no início, já que usa uma fantasia exatamente igual à de Peter. O que é considerado de mau gosto por pessoas como Nick Fury ou Jessica Drew, que conheceram Peter nestes primeiros quadrinhos. Então, é tarefa do Miles tornar este personagem seu ser um Homem-Aranha por direito próprio. Um ótimo começo para o personagem. No entanto, apesar de suas boas intenções, o Ron Bendis teve várias falhas e muitas críticas. Como o fato de que diziam que seus personagens pareciam superficiais, que eram mais como caricaturas do que uma pessoa afro-americana deveria ser. No entanto, a popularidade do personagem foi crescendo e um filme animado o levou a lugares nunca antes vistos. Capítulo 2 de Into the Spider-Verse. O filme Into the Spider-Verse foi um sucesso que até mesmo sua equipe criativa não esperava. Estamos falando de um filme com Miles Morales como protagonista, um personagem relativamente novo e afro-americano, que de repente se tornou um dos filmes favoritos dos fãs do Spider-Man. Graças a esta história, que captura perfeitamente a essência do personagem, e o que significa ser este super-herói em contextos muito diversos. Desde a perspectiva conhecida de Peter Parker, até outras abordagens como Miles Morales ou Gwen Stacy. Não apenas isso, mas o público e a crítica se apaixonaram por esses personagens e pela estética de quadrinhos que o filme apresenta. A tal ponto que Into the Spider-Verse ganhou o prêmio Oscar de melhor filme animado, derrotando naquele ano Os Incríveis 2, da Pixar e Ralph Quebra. A internet da Disney? Agora, a pergunta é, o que fez deste filme um produto tão bem feito? Pois bem, o filme teve os gênios de outras obras como Chuva de Hambúrgueres e Lego Movie, Chris Miller e Phil Lord como escritores. Também é verdade que grande parte do sucesso do filme se deve à escolha de Peter Ramsey como seu diretor. Um afro-americano que deu a Miles aquele realismo que Bendis às vezes falhava em conseguir. E é que o fato de viver como uma pessoa negra faz você ver a vida de uma maneira diferente. O contexto em que você cresce importa. Daí a importância de incluir escritores diversos na mídia. Às vezes há uma linha muito tênue entre homenagear uma cultura e promover os estereótipos da mesma. E o difícil é que não há um conjunto de regras que se aplicam a todas as situações, então cada caso tem que ser analisado separadamente. Na minha opinião, no filme Into the Spider-Verse, a equipe criativa fez um excelente trabalho homenageando a cultura afro-americana através do personagem Miles Morales. E é que as pequenas decisões que Miles toma ao longo do filme parecem reais, desde a música que ele ouve até as roupas que ele veste. Tudo tem a ver com o contexto em que Miles cresceu e se desenvolveu. Agora, alguém poderia pensar à primeira vista que isso é simplesmente uma caricatura do que um adolescente afro-americano deve ser. Ou seja, ele é negro, tem que ouvir hip-hop e usar um certo estilo de tênis. Mas aqui o filme vincula essas decisões superficiais com outras muito mais profundas. Por exemplo, Miles sente que não se encaixa nesta nova escola em que está. Mas ainda assim decide usar seus tênis vermelhos que se destacam entre os demais. Ele não faz isso apenas porque acredita que deve permanecer fiel às suas raízes, mas também é uma maneira de dizer às pessoas que eu estou aqui, este espaço também me pertence.
algo que a cultura afro-americana tem feito por décadas através de expressões culturais como o grafite, através das quais eles reivindicam certos espaços públicos como seus. Na verdade, no filme, Miles também marca várias partes da cidade com adesivos e se expressa através deste mural que ele faz com seu tio. Esses detalhes nos expõem a ideia, então, de que ao longo dos anos a cultura afro-americana tem sido marginalizada. E é através de atos como este que eles dizem que este país também é meu. Algo que deriva diretamente daqueles protestos em que pessoas afro-americanas apareciam em restaurantes ou estabelecimentos onde não lhes era permitido estar. E essa profundidade ao tratar desses temas é o que faz o filme ser uma boa representação dessa cultura e não uma caricatura. Ou seja, se é um filme animado, você me entende? Este conceito atinge seu clímax na cena em que Miles também modifica o traje original do Homem-Aranha. Já que aqui Miles não se apropria de um espaço, mas do conceito de um super-herói, trata-se de Miles dizendo neste universo, eu sou o Homem-Aranha. Não apenas isso, mas o filme também nos apresenta o outro ponto de vista. Quando Miles diz ao seu pai que quer voltar para sua antiga escola, com o que ele chama de povo, Jefferson faz ele ver que essa distinção não deveria existir. Que as pessoas que estão nessa escola também são povo, e que Miles tem todo o direito de estar lá porque passou no seu exame de admissão. Essas contradições entre os ideais do que a sociedade afro-americana é, ou seja, uma cultura que até hoje é marginalizada e são vítimas de maiores índices de brutalidade policial. E o que deveria ser uma cultura que é tratada como qualquer outra, é representada através desses dois personagens. O filme, então, faz um excelente papel abordando um tema extremamente complexo e apresentando-o através de um filme de super-heróis. E isso, sem dúvida, é uma parte muito importante da popularidade de Miles, mas não é a única. Algo que eu gosto muito no conceito do Spider-Verse é que ao longo do multiverso, diferentes versões do Homem-Aranha têm circunstâncias de vida completamente distintas. E ainda assim eles se viram. Para chegar a este mantra aracnídeo de que um grande poder traz uma grande responsabilidade. Pelo menos as melhores versões do Homem-Aranha, já que nem todos os chamados Totens-Aranha, ou seja, Homens-Aranha do multiverso, chegam a essa conclusão heróica. Se você quiser uma análise profunda do quadrinho Spider-Verse, deixe seu like. Se chegarmos a 7.000 likes, farei um excelente vídeo ensaio sobre o tema. O ponto é que um bom Homem-Aranha tem que chegar a essa conclusão e Miles Morales sem dúvida faz isso, mas através de uma história muito diferente. E creio que aqui está parte do que compõe o personagem. Tão atraente que dá uma nova roupagem a um mito que já conhecemos. Se você prestar atenção, enquanto Peter obtém seu senso heróico após o assassinato de seu tio Ben, que é uma figura paterna positiva, Miles obtém parte de seu senso heróico no filme após a morte de seu tio. Mas nesta ocasião, estamos falando de um criminoso e realmente poderíamos vê-lo como uma má influência para Miles? Além disso, acredito que Miles é um personagem que funciona melhor do que muitos outros. Spider-Man do multiverso, porque Peter Parker era um personagem que, em essência, se dirigia à cultura negra. De fato, o escritor afro-americano Walter Mosley diz que o Homem-Aranha é, em essência, o primeiro super-herói negro da história. Mosley menciona que se você ler os quadrinhos do Homem-Aranha, perceberá que ele vive em uma casa com um único pai. Na verdade, nem mesmo é um pai, ele vive com sua tia. Ele tem todo esse poder, mas toda vez que o usa, se volta contra ele. As pessoas têm medo dele, a polícia o persegue, e o único trabalho que consegue é tirar fotos que serão usadas contra ele. E que todas essas situações fizeram com que ele, como um menino afro-americano, se identificasse com esse personagem. Segundo ele, então, o Homem-Aranha se presta a ser interpretado como um comentário sobre o que significa ser negro nos Estados Unidos. Claro que o Homem-Aranha é branco e Stan Lee não estava pensando neste discurso racial no momento de criar este personagem. Mas também é verdade que Stan publicamente disse que uma de suas intenções ao apresentar o Homem-Aranha era que as pessoas se identificassem com ele. Já que ele pensava que qualquer um, nas circunstâncias corretas, poderia estar por baixo da máscara. Qualquer pessoa que saiba que um grande poder traz consigo uma grande responsabilidade poderia ser o Homem-Aranha. Então acredito que todas essas questões sociais e histórias bem escritas se juntam e fazem parte dessa popularidade que o Miles tem. Infelizmente, nos dias de hoje, escrever sobre um super-herói negro ou de ascendência latina
continua sendo um ato político? É uma maneira pela qual a cultura afro-americana se apropria de espaços que normalmente não são seus. E é algo que será cada vez mais comum em um contexto de luta social com movimentos como Black Lives Matter. Vemos isso desde personagens como Miles Morales ou Nick Fury, até musicais como Hamilton, no qual atores negros interpretam os pais fundadores dos Estados Unidos. E eu acredito que o importante é que essas mensagens não fiquem simplesmente como histórias nos quadrinhos ou filmes de super-heróis. A mensagem de que qualquer pessoa, sob as circunstâncias corretas, pode se tornar o Homem-Aranha ou Presidente ou qualquer coisa que queiram ser. É uma mensagem que transcende o gênero dos super-heróis e é algo que as novas gerações, sem dúvida, merecem. Não vá embora ainda. Se você gostou deste vídeo ensaio sobre Miles Morales, vou te deixar outros onde analiso a filosofia do Homem-Aranha, ou este no qual analiso a ética do Demolidor. Se você chegou até aqui, vai gostar. Não se esqueça de se inscrever. Sou Geo, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.